Sobre isso. Eu dei o título da minha mensagem aqui, o título de uma canção, que é Desde o Princípio. Então eu queria pensar nessa manhã aí, já preparando você para as celebrações tão especiais que nós temos do Natal, a alegria do Natal, Jesus Cristo, nosso Senhor que nasceu. Então eu queria pensar nessa manhã com você numa mensagem baseada no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Eu queria pensar sobre esse texto contigo. Então diz assim, no princípio era as crianças, né? Beleza? Pode ser? Pode, né? Acho que eu tinha visto a Bruna lá. É isso mesmo, né? Então as crianças podem ir para o culto infantil, tá bom? Vocês estão livres, crianças se quiserem descer, fiquem à vontade, tá bom? Se já não estiverem lá. Então o texto diz, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Esse é o versículo que eu gostaria de iniciar falando com você nessa manhã. Então, quando a gente olha ao longo da história da humanidade, você sabe, e a gente sabe disso, o homem sempre buscou a presença de Deus, o homem sempre andou atrás de Deus. E no Antigo Testamento, a gente sabe também que a glória de Deus habitou no tabernáculo, né, o templo, a tenda sagrada, e depois habitou no templo, quando Davi construiu, e depois Salomão construiu um templo melhor ainda do que o do seu pai. Mas essa glória se afastou dos homens por causa da desobediência do pecado. Então o pecado fez com que Deus se afastasse da humanidade. Não que Deus quisesse se afastar, mas o pecado causou esse afastamento. Bom, quando chegou no final do Antigo Testamento, se você é um estudioso da Bíblia, você deve saber, e se você não é, então você vai saber aqui agora, não é? Que foram cerca de 450 anos de silêncio, de profecias, entre o livro de Malaquias até o início do Novo Testamento ali, na nossa ordem bíblica, né, Mateus, não é? Então, entre Malaquias e Mateus, existem 450 anos de silêncio de profecias. Interessante, quando eu era garoto, quando alguém falava isso para mim, eu falava assim, eles falavam na igreja, ficou 450 anos de silêncio. Eu falei, gente, como é que uma pessoa consegue ficar 450 anos sem falar nada, né? Mas depois que eu fui entender que não era isso, era silêncio das profecias, não haviam profetas que se levantavam nesse tempo. Foi nesse tempo, inclusive, que foram escritos uma porção de livros chamados apócrifos, né? Que a palavra significa não inspirados. Livros que existem, histórias que de fato aconteceram, mas são histórias que elas têm, não há uma combinação perfeita em seus livros para que elas pudessem, de uma maneira bem simples de dizer, né? Para que elas pudessem fazer parte daquilo que nós chamamos os 66 do cânon, os livros que estão escritos e expostos aí na Bíblia a cristã evangélica. Bom, então, nesse tempo, Deus não falou com o seu povo. Então, Deus não levantou profetas para anunciar os preceitos dele para a nação de Israel e para as pessoas. Mas aí, depois disso, algo maravilhoso aconteceu, que foi que a glória de Deus voltou a habitar com o seu povo, na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, quando ele vem ao mundo. E aí, quando nós olhamos para os evangelhos, outros foram escritos, mas os quatro que estão na nossa Bíblia são suficientes para o nosso entendimento. Esses autores dos 4 evangelhos, eles apresentam apenas alguns episódios da vida terrena de Jesus. É evidente que Jesus viveu e fez muito mais do que nós temos escrito, embora o que temos escrito já é muita coisa, não é? Mas ele fez muito mais, mas não seria possível redigir uma biografia completa de Jesus e tão perfeita. Então, só para você entender, Mateus, por exemplo, escreveu especialmente para o seu próprio povo, os judeus, e a ênfase de Mateus é de que Jesus havia cumprido as profecias do Antigo Testamento, e na ótica, ou na escrita de Mateus, ele é o rei dos judeus. É assim que Mateus apresenta Jesus. Marcos, por exemplo, escreveu para os romanos, e lá ele enfatiza que Jesus era o servo que ministrava na vida do povo necessitado e que vivia fustigado pelo Império Romano. Então, Marcos escreve para esse povo. Pense que quando os evangelhos são escritos, as igrejas já estão estabelecidas. Não é? Isso acontece no período de Atos, mais ou menos, dali para frente. Então, quando esses escritos chegam à mão da igreja, as pessoas recebem esses escritos e eles vão ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, a vida de Jesus escrita pelos discípulos e agora apóstolos que haviam andado com ele. Lucas, que é o mais culto dos evangelistas, ele escreve para os gregos, não é? A cultura grega. Então, Lucas escreve para o entendimento grego
E ele apresenta Jesus como Filho do homem, o Salvador compassivo, misericordioso, chamado Jesus. Há quem diga que Paulo é o maior... Eu escutei isso do pastor Jaziel. Eu vi isso do pastor Jaziel e eu concordei com ele há poucos dias, numa palestra que ele deu na Ordem dos Pastores, e eu achei muito legal. Ele disse o seguinte: há quem diga que Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, mas não é. O maior escritor do Novo Testamento é Lucas, na medida em quantidade de escritos. Porque se você juntar todos os capítulos de Atos e todos os capítulos de Lucas, dá mais do que todos os capítulos escritos por Paulo em suas epístolas. Isso não desvaloriza nenhum dos dois, obviamente, né? Paulo não está desvalorizado por isso. Os escritos de Paulo são maravilhosos. Mas em matéria de quantidade de escritos, Lucas ganha, né? Em quantidade de palavras escritas, vamos dizer assim. Bom, e aí então nós temos também João. Foi João que ficou conhecido como discípulo do amor, não é? Que escreveu um livro tanto para os judeus quanto para os gentios. E nesse livro ele apresenta Jesus diretamente como Filho de Deus, por meio de diversas passagens, por muitos ensinos e pelos acontecimentos. Então é interessante a gente pensar que enquanto os 3 primeiros evangelhos concentram-se mais em descrever os acontecimentos da vida de Jesus, João, ele enfatiza o significado dos acontecimentos. Então, por exemplo, os 4 evangelhos contam a multiplicação dos pães. Todos eles falam sobre isso. Mas somente João emenda isso daí, e eu preguei sobre isso há poucos dias à noite, né? Emenda essa história, esse acontecimento, com a fala de Jesus: eu sou o pão da vida. E aí Jesus prega um sermão ali a esse respeito. Então só João fala sobre isso. Então João, ele tem o foco da mensagem de João, ou do evangelho de João, é mais nas mensagens de Jesus, no doutrinamento feito por Jesus. Então nessa mensagem eu queria refletir a respeito das primeiras palavras escritas por João a respeito de Jesus quando ele vem ao mundo. Então, diferente, por exemplo, de Mateus e de Lucas, João não se preocupa em relatar os fatos históricos a respeito do nascimento de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia aí e você olhar para Mateus, você vai ver isso. Se você olhar Lucas, então, Lucas gasta 2 capítulos enormes, né, para falar sobre o nascimento de Jesus e de João Batista, mas João não faz isso. João não fala nada a respeito do nascimento de Jesus. Ele mostra Jesus como aquele que já é Deus, como o Todo-Poderoso, não é, que se torna humano entre nós e humano como nós. Então, como aquele que é, uma palavra bem bonita aqui, né? Como aquele que é transcendente, que vem para o imanente, né? Vem viver nessa esfera humana. Como aquele que é infinito e eterno, e agora ele se torna um mortal e habita entre nós. Muito interessante, esse é o enfoque de João. João não está preocupado com a história do nascimento, com os magos, com nada disso. Ele foca exatamente na pessoa e no ministério de Jesus, já como o próprio Deus que ele era. Então, a primeira afirmação que a gente vê no texto que nós acabamos de ler, João 1:1, só num versículo existe muito ensinamento, né? A gente começa lendo ali que no princípio era aquele que é a palavra. Então, como eu disse, João não começa com a árvore genealógica de Jesus, como Mateus faz, né? Lembra-se que Mateus, ele começa, e é muito legal lá em Mateus, né? Porque ele começa lá do comecinho da história, e aí ele vem contando de como chegaram as gerações até Jesus. Isso é muito interessante, mas João não se preocupa com isso. João também não faz, como eu disse, nenhum relato de como foi a história do nascimento de Jesus. Lucas é super minucioso, né? Ele conta em detalhes o nascimento de Jesus. Ele gasta um tempo da sua escrita também contando sobre João Batista. Muito interessante esse relacionamento que acontece entre essas duas famílias. Mas João não se preocupa com isso. Ele vai direto à divindade de Jesus. Então o propósito dele é apresentar Jesus como Deus. E como ele é Deus, ele não tem árvore genealógica. No aspecto ser Deus, ele não tem árvore genealógica. Então João começa dizendo: no princípio era aquele que é a palavra. Então o que significa isso? Isso é muito difícil para o nosso entendimento, mas isso deve significar que Jesus sempre foi. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas. Eu estou falando aqui de espaço, tempo e matéria, não é? Isso aqui não tem nada a ver com o multiverso, com o Doutor Estranho, nada a ver com isso.
Só que tem a ver com Deus e a sua própria existência, não é? Interessante como os filmes tentam explorar isso, né? Tenet, um outro filme bem interessante, tenta lidar com essa questão de multiverso. Sabe por que é isso? É porque a humanidade fica nessa busca. Isso é a mente incansável da humanidade em tentar entender aquilo que não é, aquilo que não pode ser entendido pela mente humana. Essa é a grande verdade, não é? Então tornam-se especulações, não é? Para nós viram diversões. Mas se você for olhar lá no âmago mesmo, na essência da coisa, são especulações que as pessoas estão fazendo. Essas são coisas dificílimas para a mente humana compreender. Eu me lembro quando eu era garoto, eu perguntava muito para minha mãe, mas como pode? O que Deus estava fazendo antes? Por exemplo, o que Deus estava fazendo 1000 anos antes de começar a fazer o mundo? Não é? Então eu, na minha mente finita, e talvez você também, pensava que Deus contava o tempo igual a gente conta. A gente não entende o que é a eternidade, o que é esse ser infinito. Não é? Isso é uma coisa difícil para a nossa compreensão. Mas o fato é que ele já existia. Jesus já existia junto com o Pai e o Espírito na perfeita trindade. Outra palavra que nem tem na Bíblia, né? Foi escrita muitos anos depois. Mas para que a gente pudesse clarear o nosso entendimento. Antes da criação de todas as coisas, e depois dele, tudo veio a existir. Ele existia antes de tudo. E depois dele, tudo veio a existir. E é interessante que os versos na sequência afirmam isso. Olha que legal os versículos 2 e 3. Ela, a palavra, não é? Estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Tudo foi criado por Deus. Há um outro texto belíssimo, que é o Salmo 33, versículos 6 e 9. Olha que bacana, dizem assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O salmista, na sua mente pequena e finita, tenta de forma poética dizer como as coisas foram criadas. Deus é tão poderoso que num sopro ele criou tudo. É a maneira como poeticamente, eu estou falando como se fosse salmista, é a maneira como poeticamente eu entendo que Deus criou todas as coisas, não é? Diante do seu maravilhoso poder. E é interessante porque a gente fala a palavra, né? Ou o verbo, nas linguagens mais antigas. Por que Jesus é chamado de a palavra, ou o verbo? É interessante isso, porque assim como nossas palavras, as nossas palavras revelam o nosso coração, a nossa mente, o nosso caráter, Jesus, que é a palavra, nos revela o coração, a mente e o caráter de Deus. Eu acredito que seja esse o entendimento, o sentido da palavra, chamar Jesus de a palavra ou o verbo, não é? Então, se eu estiver entre vocês e não abrir a minha boca, nunca, vocês não me conhecem. Mas se eu começar a falar e conversar, e a gente falar as coisas, e eu começar a dizer o que eu gosto e o que eu não gosto, eu brincar ou não brincar, eu sorrir, eu chorar, eu cantar, eu ficar bravo, eu falar alto, eu falar baixo, eu ficar nervoso, eu ficar calmo, as minhas palavras começam a demonstrar o meu caráter, o meu jeito, a minha forma de ser. Então Jesus é a palavra. E por meio da sua palavra nós entendemos quem Ele é. Eu costumo dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, é a biografia de Deus. Então se você quer conhecer a Deus, a gente nunca vai conhecê-lo 100% na sua profundidade, né? Nós não chegaremos nem perto de 0,0000, sei lá quanto 0,1, de quem é Deus. Mas podemos chegar em algum lugar sobre o conhecimento de Deus, quando estudamos a sua palavra. Lembra-se que a série que eu estou pregando à noite é Jesus é muito mais do que você pensa, não é? E é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Jesus é Deus, então quem é Deus? Quem é Jesus? Então a gente estudar sobre Ele, para que a gente amplie o nosso conhecimento a respeito dEle, para que melhor possamos adorá-lo, melhor possamos servi-lo, melhor possamos nos submeter à sua perfeita vontade. Então assim é Jesus, Ele é o verbo. No mesmo evangelho de João, a gente lê as palavras de Jesus, né? Ele disse lá em João 14:9, quem me vê, vê o Pai, não é? Na conversa que ele tem com Filipe, não é? Porque Filipe fala para Jesus assim, num determinado momento, ele fala o que acho que eu falaria também, não é? Porque eu sou muito para ir para o caminho da prática, né? E aí ele fala assim, fala para a gente, mostra o Pai, para que a gente entenda com mais clareza.
E aí Jesus fala para ele assim, eu acho que você ainda não entendeu, né? Quem me vê, vê o Pai. Quem anda comigo, anda com o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Na verdade é isso que Jesus está mostrando, para que Filipe comece a compreender, talvez eu e você também possamos começar a compreender. A outra coisa que eu coloquei aqui, que está no próprio versículo, é que lá diz que ele estava com Deus. Então Jesus sempre esteve com o Pai, sempre, em todas as eras. Então essa frase, ele estava com Deus, significa literalmente face a face com Deus. Ele estava ali, em todo o tempo, no momento da criação, em todas as fases da formação do universo. Esse estava com Deus, esse face a face com Deus, isso aqui demonstra intimidade, convivência, não é? E olha que é uma convivência longa, né? Então, João, capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim, olha, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Veja que está no mesmo capítulo 1 de João, nessa sequência do ensinamento de João, a respeito dessa divindade de Jesus ser o próprio Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O Pai revela o seu próprio Filho. Então é interessante essa frase, né? Que está junto do Pai. Então, durante todo o seu ministério terreno, Jesus esteve em comunhão com o Pai. Ele viveu pelo Pai e ele viveu pela causa do Pai. Não é? Quando você lê a Bíblia, lê os Evangelhos, acompanha a história de Jesus, você percebe o quanto Jesus cita o Pai em todas as suas ações. Então Jesus por diversas vezes deixou muito claro para os seus ouvintes, para os seus seguidores, que ele cumpria a vontade do Pai aqui na terra, não é? Em tudo que ele fazia, em tudo que ele falava. Interessante que só teve um momento em que o Pai abandonou o Filho, não é? Que é Mateus 27, 46, quando os nossos pecados estavam ali sobre Jesus na cruz do Calvário. Eu acho muito interessante isso aqui. Isso aqui é muito profundo. Talvez mais do que a gente consiga compreender. Porque aqui, o pecado da humanidade está sobre Jesus. Então todo o peso do pecado da humanidade está sobre Jesus. No Antigo Testamento já havia sido dito que os pecados do povo afastavam o povo de Deus. Logo, a gente passa a compreender que quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O homem no sentido genérico, evidentemente. Então, quando Jesus está carregando sobre ele o nosso pecado, embora ele não seja pecador, ele não tenha pecado, o nosso pecado está sobre ele. E onde o pecado está, a presença de Deus não atua. E aí então o Pai se afasta do Filho. Isso aqui é muito interessante, né? E é difícil. Mas se você quiser caminhar pelo caminho da simbologia, pode ser também. Então essa pode ser, se você quiser entender dessa maneira, é o símbolo perfeito. O perfeito está na cruz, morrendo pelo nosso pecado. O nosso pecado está sobre ele e o Pai se afasta dele. E é por isso que Jesus diz: meu Deus, por que me abandonaste? Essa é a palavra de Jesus. Então é o brado do sofrimento por carregar o pecado. E aí quando ele carrega o meu e o seu pecado, ele sente o peso. Talvez esse seja o momento onde Jesus sentiu mais dor, talvez até muito mais do que os pregos que estavam enfiados nas suas mãos e nos seus pés, da coroa de espinho que estava na sua cabeça e de toda a dor que o seu corpo já estava sofrendo. Carregar o nosso pecado. É só você pensar, por exemplo, quando você comete um pecado e isso pesa sobre você. Você olha para dentro de você e fala: eu preciso me livrar disso, eu preciso me libertar desse pecado, preciso confessar. Às vezes você sofre com o seu pecado, não é? E graças a Deus por isso, porque sofremos com o nosso pecado. Agora você imagina o pecado de toda a humanidade, em todas as eras, antes e depois dele, até o final dos tempos, sobre Jesus, naquele momento. O peso da responsabilidade de não falhar. Uma falha de Jesus colocaria todo o plano da salvação por água abaixo, e todos nós, a humanidade inteira, estaria perdida. Então talvez isso aqui seja só um pouco para a gente entender a profundidade desse momento e dessa fala de Jesus em Mateus 27, 46. Ele estava com Deus em todo o tempo da história, em todo o tempo na sua infinitude, na sua eternidade. Mas nesse momento,
só nesse momento, não. O que a gente precisa entender é que o Filho é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas ele é distinto em natureza. Eu não sei se a gente consegue entender isso, né? Ele estava no princípio com Deus, é o que a gente lê aqui no texto. Então a comunhão entre o Filho e o Pai não é uma coisa que nasceu e depois foi se desenvolvendo ao longo do tempo, não é? Igual a gente tem um filho e aí ele vai crescendo, não é assim. Ele é Deus, né? Essa comunhão entre eles é eterna, é uma comunhão infinita. Não é que nem a gente que vai desenvolvendo um relacionamento com o nosso filho desde que ele nasce, ele vai crescendo, não é assim. Embora ele seja o Filho de Deus, essa relação, ela é perfeita desde sempre. Então ela não tem começo e não tem fim. Antes da criação do universo, já havia comunhão entre o Pai e o Filho. A gente está falando aqui então de um poder extraordinário, algo que vai além da compreensão humana. Graças a Deus por isso, que Ele nos resgatou, que Ele nos salvou, usou todo esse poder para nos salvar, né? Ele veio ao mundo com esse objetivo maravilhoso. Amém? E a última coisa que eu gostaria de falar aqui é de que Ele era Deus, é o que está no texto. Jesus sempre foi Deus e sempre será. Então, perto do fim do primeiro século, quando João escreveu esse evangelho aqui, e as suas cartas, os falsos mestres estavam ensinando que Jesus não era o Filho de Deus. É por isso que eu disse que ele escreve isso já lá no período apostólico, não é? Então, nesse tempo, a igreja já está andando, né? E com os seus problemas. E dentre os problemas que a igreja enfrentava, essas eram algumas influências. Falsos mestres estavam ensinando que Jesus não era o Filho de Deus, como algumas seitas também ensinam hoje. Então, João escreve para fortalecer a fé das pessoas e reafirmar, sim, Jesus é o Filho de Deus. Então, quando a gente lê as palavras que caminham para o final do Evangelho, que ele escreveu, a gente entende claramente o objetivo. Lá em João 20, 31, está escrito assim, veja que ele já está caminhando para o final, só falta um capítulo para terminar o Evangelho, depois ele vai escrever isso de novo lá nas últimas palavras, mas eu gosto dessa parte aqui quando ele diz, mas estes foram escritos para que vocês creiam, é o objetivo do livro, está vendo? Por que escreveu o Evangelho de João? A resposta está aqui, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ele vai dizer assim antes, muita coisa Jesus fez, a gente não consegue escrever tudo, lá no finzinho do livro ele vai dizer assim, se tudo que Jesus fez tivesse que ser trazido para dentro de alguma escrita, creio que nem mesmo todos os livros caberiam, não é? Se a Bíblia fosse escrita hoje, e João estivesse fazendo isso hoje, talvez ele diria assim, não haveria espaço nas nuvens da internet, na nuvem, que pudesse descrever tudo aquilo que Jesus fez e ensinou. É porque Jesus continua fazendo, né? Jesus não termina, a sua obra é infinita. Bom, e aí quando o mundo terminar, quando Jesus voltar, Jesus não acaba, né? Ele continua existindo e existindo e existindo. Então não há nada que possa escrever quem é o nosso Deus. Mas o que está escrito, é isso que João está dizendo. O que tem aqui é suficiente para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome. Não foi assim o testemunho do Henrique aqui no dia do batismo? Quando ele diz o seguinte, que ele era ateu, e aí então ele leu os evangelhos, e ao ler os evangelhos, ele entregou a sua vida a Jesus. Não precisou de um pastor pregar, não precisou de alguém contar o testemunho, não precisou da gente. A palavra de Deus foi suficiente na própria leitura para que ele entregasse a vida a Jesus. Então isso não é maravilhoso? Graças a Deus por isso. Isso aconteceu exatamente por causa do que João disse. O que está escrito é suficiente para conduzir uma pessoa até o Senhor Jesus. Por diversas vezes no Evangelho de João, Jesus dá testemunho de que ele era o Filho de Deus, né? Dizer que ele era o Filho de Deus, na linguagem bíblica, não está dizendo que agora ele não é mais, né? É porque ele está se referindo àquele momento, àquele fato, né? Então aqui é muito mais, no nosso caso aqui, né? É muito mais língua portuguesa do que qualquer outra coisa. Então, aliás, os seus inimigos até levantaram essa questão no seu julgamento antes da cruz. Lá em João 19, versículo 7, diz assim, os judeus insistiram, temos uma lei, e de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou como Filho de Deus. Está vendo? Se declarou Filho de Deus. Então, diversas vezes no Evangelho de João, Jesus dá o testemunho de que é o Filho de Deus, e aí as pessoas rebatem, não é? Nas mensagens que eu tenho pregado,
à noite, Jesus é muito mais do que você pensa, esse está sendo o confronto. Hoje à noite é a mesma coisa, né? Eu vou falar sobre quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí ele vai sofrer um embate aí. Para tudo, eles dizem para Jesus, você, isso aqui é spoiler, né? Para tudo, você é mesmo filho de Deus, não é? E aí Jesus vai dizer, sim, eu sou. Ele não diz nessas palavras, ele vai dizer isso de outra forma, e a gente vai ter que ter um entendimento para isso. Mas aí você vem no culto da noite, aí você vai saber, tá bom? Muito bem. Aqueles que andaram com Jesus e que conviveram com ele, atestaram ainda como o homem que ele era, mas que ele era o próprio Deus. A gente vê, por exemplo, isso em João Batista, né, porque ele fala isso. A gente vê isso em Natanael, é muito bonito, né, a conversa de Jesus com Natanael. O próprio Pedro, né, para onde a gente vai? Se só tu tens as palavras de vida eterna, né? O João Batista vai dizer assim, né, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele diz assim, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Está vendo? Ele está declarando a divindade de Jesus. A própria Marta, depois, não é? Na ressurreição de Jesus, ela disse, eu acredito que você é o Filho de Deus. E que o meu irmão vai ressuscitar no último dia, né? Porque Lázaro tinha morrido. É muito bonita essa declaração de Marta, né? É outra Marta, né? É a mesma Marta, mas agora ela é outra Marta, no sentido de transformada, né? Agora ela olha e diz assim, eu sei, você é o Filho de Deus. Acabou. O que você fizer, se você fizer ou não fizer, não é? Você é o Filho de Deus. E eu creio que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Então é maravilhoso, são palavras de gente convertida, né? A gente vê, por exemplo, Tomé, né, quando ele diz, se eu não tocar nas mãos dele, se eu não tocar nas feridas, eu não vou acreditar que ele ressuscitou, porque ele não estava naquele momento em que Jesus aparece aos discípulos, e aí Jesus aparece ali para Tomé. Pacientemente, né, Jesus aparece para Tomé. E aí Tomé toca nas feridas de Jesus. Jesus mostra para ele. E aí ele diz, meu Deus, Deus meu, né? E aí ele reconhece e se prostra diante de Jesus. E aí ele se rende. Quem sabe talvez a conversão de Tomé tenha acontecido naquele momento. Mas estou dizendo todas essas coisas para mostrar que os próprios seguidores de Jesus, eles o reconheceram como Filho de Deus. Então, ao longo da história, hoje e enquanto o mundo existir, a igreja sempre vai apontar para Jesus como o Deus da nossa vida. Jesus é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Essa é a mensagem da igreja. Ele é o nosso Salvador porque Ele é Deus, Ele tem poder para nos salvar. A gente canta isso, né? Naquela canção, tem poder para salvar. É exatamente isso. Por que a gente canta isso? Porque a gente acredita que Ele é Deus e Ele é todo poderoso. Nosso Deus é poderoso, a gente canta isso, não é? Então Ele é o Filho, onde nós encontramos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Jesus é Deus, Ele é perfeito, Ele é imutável, Ele é poderoso. Ele governa tudo e governa todos com esse seu poder imenso e com esse seu amor maravilhoso. Este é o nosso Deus. É uma outra canção que a gente canta também, né? Tá vendo? Como as nossas músicas refletem quem é o nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é maravilhoso a gente pensar, reforçar esses pensamentos. Estamos chegando no Natal. Então é bom você pensar sobre isso. Como eu sempre digo, e eu acho que todos os pastores dizem isso, porque apelam ao coração da igreja, a gente ama o Natal, a gente gosta das festas, dos presentes, do amigo secreto, da correria, né? Até a correria faz parte. Se não tiver correria, não tem graça, né? Não está tudo certinho já. Não, mercado lotado, aquela loucura, né? A gente não tem problema, eu acho que é um tempo de família reunida, é tudo lindo e maravilhoso. E tem que ser curtido mesmo esse momento. Mas eu sempre gosto de dizer essa frase, lembre-se de Jesus. Porque às vezes as pessoas se esquecem de Jesus. Então essa é a nossa grande celebração. Então quando a gente olha para o Natal, a gente deve se lembrar assim, a luz veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo e nos redimiu por sua bondade, por seu amor grandioso. Eu quero concluir dizendo o seguinte, como é maravilhoso compreender que ao iniciar a escrita desse seu evangelho, em apenas um versículo, o apóstolo João declara a eternidade, a personalidade e a divindade de Jesus. Isso é lindo demais. Eu fico pensando, né? Aquele pescador, como é que João chegou nisso aí, não é? Isso é o que Deus fez na vida dele. Isso é a inspiração do Espírito Santo para escrever. Isso aí, sabe o que é? Isso aí é convivência. Um homem que andou lado a lado com Jesus, provou dele pessoalmente, sentiu na pele, recostou no ombro dele, conviveu. Viveu a experiência do próprio Jesus, comeu com ele,
andou com ele, dormiu com ele. E aí ele pode escrever tudo isso. Ele é o Filho de Deus. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então João começa assim porque ele pretende que todo o seu evangelho seja lido a partir desse versículo. Então eu quero que você saia daqui nessa manhã pensando assim, eu vou ler o evangelho de João, todinho. E aí eu vou ler 2 vezes, porque ele tem 21 capítulos. Então se eu ler, dá para ler 3 vezes, hein? Porque se eu ler 2 capítulos por dia, então vai dar para ler em 30 dias, né? 3 vezes, né? Estou enganado, gente? Vai sobrar um capítulo, né? Sou péssimo em matemática, vocês sabem, né? Mas vai sobrar um capítulo, mas não tem problema não. Vai rolar em uns 33 dias. Dá para você ler 3 vezes. Mas o fato é que o primeiro versículo, ele é a chave que abre a porta para o que João vai escrever no resto. Tudo que ele vai escrever está aqui no primeiro versículo. Esse pontapé inicial. Então o evangelho de João deve ser lido a partir de, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. E daí para frente, tudo que ele vai falar é a explicação do que está escrito aí. Tudo o que Jesus fez foi a obra de Deus porque ele é Deus. Então, se a gente não entender assim, nada mais vai fazer sentido na nossa vida, em relação ao nosso conhecimento a respeito de quem Jesus é. Mas para encerrar, eu preciso ir além. Eu queria ir para um âmbito pessoal. Nada disso fará sentido se você não reconhecer Jesus como Filho de Deus, como a única redenção para a sua vida e como o único caminho para o céu. Então é muito bonito tudo isso que eu disse, e é bonito mesmo, isso é lindíssimo, maravilhoso. Mas nada disso terá valor se isso aqui não fizer diferença na sua vida. Se você não tiver uma entrega completa para Jesus. Como eu já disse numa outra mensagem, que eu preguei domingo passado à noite, muitas pessoas querem Deus, mas não querem Jesus. Até escrevi um texto essa semana sobre isso. Muitas pessoas querem Deus, mas não querem Jesus. Um exemplo disso é quando você olha para as pessoas dizendo assim, o Deus Todo-Poderoso, não é? Lembra que eu citei domingo passado? Então as pessoas gostam assim, olha, esse texto é bonito para citar, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não será atingido. Isso é uma maravilha, não é? Aquele que habita na sombra do Onipotente, não é? Ajuda, gente. Onipotente descansará. Isso, obrigado, né? Então, a gente acha lindo isso aí, não é? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é maravilhoso. Mas as pessoas querem Deus por causa disso aí. Mas as pessoas não querem Jesus. É por isso que tem muita gente que vai à igreja e abandona. É por isso que tem muita gente que vai à igreja e é apenas um frequentador. É por isso que tem muita gente que vai à igreja, mas nunca tem um encontro com Jesus. Porque o que é Jesus? Jesus é cruz, é arrependimento, é confissão de pecados. Jesus está relacionado a tudo isso aí. Jesus é mudança de vida. O que é a conversão a Jesus? É mudar a sua rota. Então as pessoas querem Deus, mas elas não querem Jesus. Parece esquisito isso, né? E é esquisito mesmo. Porque como é que eu quero Deus e eu não quero Jesus? Mas as pessoas tentam ser assim. Por isso que às vezes você vê pessoas falando assim, eu fui na igreja tal, e o pastor lá orou por mim e a minha vida mudou, não é? É por isso que você vê testemunhos estapafúrdios assim, não tinha nada, minha vida estava na falência, aí eu fui na igreja tal, aí o meu casamento melhorou, comprei um carro importado, elétrico, híbrido, comprei um iate, a minha empresa agora está ganhando milhões, né? E aí, mas isso não tem nada a ver com Jesus e a conversão a Jesus. Lembre-se que Jesus nasceu pobre e morreu pobre, não é? Já parou para pensar nisso? Jesus nunca teve nada disso. Ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Se você alcançou mesmo essas coisas, é porque você é muito bom mesmo no que você faz, né? Você é muito determinado, trabalhador, não é? Se esforçou muito para chegar onde chegou. Ou talvez você roubou demais e está tentando enganar todo mundo, não é? Mas eu não acredito que isso está atrelado a Jesus. Não que Jesus não abençoe o nosso trabalho, né, gente? É óbvio que sim, quando a gente faz tudo que a gente faz, colocando o Senhor em primeiro lugar. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. As pessoas querem Deus, mas não querem Jesus. Por isso muitas pessoas vão à igreja para buscar uma bênção. Mas igreja não é lugar de buscar bênção, né? Igreja é lugar de ser desafiado pelo Senhor. E aí fazermos aquilo que o Senhor nos chama. A igreja é como um CT de um clube, não é? Por que existe o centro de treinamento?
Lá eles se reúnem para treinar, para chegar lá no campo, no estádio, na Vila Olímpica, seja onde for, para vencer. E aqui é o nosso CT também, aqui é o nosso centro de treinamento, para que a gente possa viver a vida. Somos desafiados aqui para levar a palavra de Jesus ao mundo. Então a gente precisa mudar essa nossa perspectiva. Porque senão a gente começa a endeusar homens, né? A palavra do homem de Deus, o poderoso, o ungidão, né? Então eu vou lá, esse cara ele vai falar, ele vai impor as mãos sobre mim e a minha vida vai mudar. Então não é isso. Isso não é o evangelho de Jesus. Isso é qualquer coisa menos o evangelho de Jesus. Então entregar-se a Jesus é o grande desafio que está posto diante da humanidade. Não há outro caminho que conduz à salvação. Só Jesus Cristo salva. Não adianta comemorar o Natal sem a gente ter uma plena convicção de quem Jesus realmente é. E ainda mais, o objetivo da sua vinda ao mundo. Por que Jesus veio ao mundo? Para ser mais um mártir da história? Nada disso. Jesus veio ao mundo para a nossa salvação. Então que a gente possa entender isso. Que a gente possa buscar viver a nossa vida para a glória de Deus. Por meio da salvação que está em Jesus, o Filho de Deus. Amém? Eu quero terminar com Atos 17, 28. A gente tem lançado algumas camisetas com a nossa nova identidade visual, né? E a gente não lançou essa, mas ela vai sair também, uma futura, porque foi uma ideia que a Sara usou esse versículo, achei muito legal. Achei esse versículo muito importante para a nossa existência, né? Individualmente falando e como igreja. Atos 17, 28 vai dizer: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. É em Jesus que vivemos, nos movemos e existimos. Ele é o Senhor da nossa vida. O Senhor é o que coordena todas as coisas. Estamos aqui por causa dele. Ele veio ao mundo para a nossa salvação. Eu gostaria que essa mensagem aqui fosse a sua primeira mensagem para esse Natal. Talvez, não sei se você já ouviu outra, né? Se ouviu outra, pode ser a outra também, tá bom? A minha não é melhor do que a dos outros. Mas se não ouviu nenhuma, se essa é a primeira, então use essa como o pontapé inicial para o Natal desse ano, para você dizer assim: Senhor, muito obrigado por ter vindo ao mundo, ter nascido nesse planeta que está horrível, não é, por causa do pecado, e aí o Senhor sair consertando todas as coisas, por meio do seu reino maravilhoso, para que hoje eu e cada um de nós aqui pudéssemos ter a vida que nós estamos vivendo. Eu sou muito grato a Deus pela vida que eu vivo, não pelas coisas que tenho, não por aquilo que Deus tem me dado e ainda há de me dar, mas porque Jesus me resgatou e me trouxe para cá, para esse reino maravilhoso, porque eu ia para o inferno, né? E aí Jesus apareceu na minha vida, e aconteceu na sua vida isso também. Então se você está aqui nessa manhã e você ainda não entregou a sua vida a Jesus, esse é o desafio. Nada do que você fizer nessa vida vai ter valor se você não entregar a sua vida a Jesus e deixar que Ele transforme o seu coração e mude a história da sua vida. A nossa vida depende de Jesus. A nossa salvação depende de Jesus inteiramente. Então, apesar de tudo que temos e apesar das lutas que enfrentamos, Jesus Cristo é a nossa esperança. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Quero convidar você a ficar em pé.